Etapa aqui, ó. Primeira, aprendizado e descoberta. O cliente precisa saber que vocês existem. Como que a gente faz isso? Através de várias ações de prospecção. Então, pode ser em grupos de WhatsApp, pode ser no Instagram, pode ser em parceria, pode ser em evento, pode ser no LinkedIn, pode ser através de tráfego pago. Não importa. O cliente precisa saber que você existe. Essa é a primeira fase do processo. Aqui, nessa mentoria, eu vou ensinar vocês a fazerem essa fase através dos eventos. Mas tudo que vocês vão aprender aqui vai valer para vocês venderem qualquer coisa, ok? Qualquer coisa. Para prospectar cliente, para o processo de vocês, não importa se de análise, de constelação, seja lá do que for que vocês forem vender, nós vamos trabalhar com eventos. Isso a gente vai aprender daqui a alguns encontros, porque, como eu falei, eu estou antecipando as aulas de vendas. Mas eu preciso que vocês entendam esse processo. E entendam que hoje eu vou focar na etapa 3 e 4, mas, antes disso, para o cliente estar aqui com vocês, para vocês fecharem a venda, antes dessa pessoa precisa saber que vocês existem. É a primeira coisa. E a segunda coisa é essa fase aqui, a segunda fase do processo, que é reconhecimento do problema. Como eu falei, você só vende se o seu cliente tiver uma dor, se ele tiver um problema, para que você apresente uma solução ou mostre o desejo dele. Rosa, o cliente pode chegar para mim porque ele tem um desejo? Pode. Mas se ele tem um desejo, é porque ele tem alguma dor relacionada àquele desejo. Não há como ele ter um desejo sem ter uma dor relacionada àquilo. Certo? Ah, o meu desejo é conhecer um exemplo, né? Meu desejo é viajar e conhecer Fernando de Noronha. Por que eu tenho essa vontade de conhecer Fernando de Noronha? Porque eu já vi imagens, já vi fotos, conheço alguém que viajou, que me contou que é lindo, que é maravilhoso lá e tal, aí eu quero conhecer Fernando de Noronha, beleza. Mas, normalmente, as pessoas escolhem um momento que elas estão cansadas para poder descansar e, nesse processo, elas escolhem um destino. E o destino pode ser Fernando de Noronha, certo? Então, normalmente, mesmo um desejo está relacionado a algum tipo de dor, de incômodo, de desconforto, não importa. Então, você precisa levar o teu cliente até essa consciência da dor, do problema que ele tem, para que você consiga vender. Isso também é feito ainda no pipeline de agendamento. Quando você traz o teu cliente para falar com você, ele precisa já ter consciência do problema, da dor que ele tem. E existem meios de fazer isso aqui. Fala, Ellen. Rosa, às vezes eu também tenho dificuldade, porque às vezes eu olho o cliente, identifico a dor, mas ele não sabe que ele tem aquela dor. E, por exemplo, eu tenho amigas que são mães e que têm filhos dentro de casa que já têm, tipo, 25 anos, 30 anos, tá dentro de casa, e elas acham normal. Então, eu não sei como trazer essa consciência para elas. Muito interessante isso que você falou. Muito interessante. E aí vem um ponto. Deixa eu falar uma coisa para você. Ela pode até achar normal, mas tem alguma coisa que está doendo nela. Ela não está falando para você, mas está doendo. Entendeu? Quer ver? Por exemplo, o orçamento dela muito provavelmente está apertado. Ela está vivendo com limitação de recursos financeiros. Por quê? Porque ela está bancando o filho adulto dentro de casa. Ela pode estar, muito provavelmente, com dores físicas. Eu estou atendendo uma cliente agora, na Chapéu, na mentoria, que está toda arruinada. A mulher vive em fisioterapia, tem um monte de problema de coluna, já fez não sei quantas cirurgias, e o filho tem mais de 30 anos e está morando dentro de casa, é ela que paga as contas dele. Ele trabalha, mas é ela quem paga as contas dele. A faculdade e tudo mais, sustenta ele. Viajou de férias agora, mês passado, em novembro, para Natal, e é ela quem levou a família toda, que ela só tem um filho, e ela levou esse filho de mais de 30 anos de férias no programa dela. Detalhe, tá? Essa mulher, ela faz isso não só com o filho, com o marido também. E ela ganha bem, coordenadora da Natura. Vou fazer um evento na Natura ano que vem, através dela, que tá doida, encantada pelo processo.
Já me indicou várias pessoas, né? Mas os sinais estão no corpo dela. Não tem como, Ellen, essa mulher ou essas mulheres que você conhece não saberem que tem um problema. Ela só não enxerga que o problema é o filho, mas ela tem outros problemas. E são esses problemas que a gente precisa encontrar, porque essa mulher chegou para mim não foi por causa do filho nem do marido que ela sustenta. Ela chegou para mim por causa da dor física. Quem me indicou ela foi o fisioterapeuta dela. Entendeu? Então, o que você precisa é identificar qual é a dor dela. Ela não vai ver o filho como um problema. Ela não vai ver. E eu vou te falar mais. Então eu não falo, né? Então eu não falo para ela assim. Não. Por causa do seu filho. É porque não. eu faço tudo é errado. ela. Porque quando você entra você nesse fala nível, depois que ela te pagar, né, Rosa? Depois que ela pagar bem você, aí você fala. Exatamente. Agora, o que ela vai fazer com isso aí já é uma outra questão. Porque tem pessoas que estão preparadas para lidar com esse tipo de situação. E aí a gente, como profissional, também precisa identificar até que ponto o nosso cliente está preparado. Porque vai ter coisas que mesmo ele te pagando, você não vai poder dizer. Entendeu? Uhum. Porque você vai mexer, às vezes uma coisa como essa vai mexer numa dor existencial dela lá. E a gente, como analista, não dá conta. Uhum. Entendeu? Então é preciso ter. E aí é que eu digo, Ellen, aquilo que eu estava te falando ontem sobre você ter quilometragem, rodagem, bagagem. É muito importante. Às vezes você está querendo mostrar para ela um problema que ela não está preparada para enxergar. Eu faço isso mesmo. Por isso que eu não fecho. Pois é. A pessoa fica encantada, vê, aí ela enxerga que realmente tem um problema. Mas... Ela vai ter que lidar com um problema que ela não está querendo lidar. Porque não é só esse o problema. Tem várias outras coisas por trás disso. Ela vai ter que lidar com o julgamento das pessoas. Às vezes ela tem uma dependência emocional alta, que provavelmente tem, porque está lidando com essa questão. Essa cliente minha mesmo, inclusive, é uma cliente bariátrica, que já fez bariátrica. Essa especificamente. Né? Imagina todo o contexto dessa mulher. Entendeu? Então, essas questões, às vezes, nem o cliente te pagando você vai poder dizer. Porque se ela não estiver preparada para lidar com isso, ela vai abandonar o teu processo. Mesmo tendo te pago. Eu já tive clientes que me pagaram, na época, eu cobrava R$3.000 por chave mestra, e na segunda sessão da chave mestra, na terceira, ele não voltou mais. Não voltou mais, nem para pedir o dinheiro de volta. Porque ele sabe. Nesse caso, em específico, foi um cliente que estava em processo de separação, com uma mulher extremamente narcisista, e ele se separou. Um cara com dinheiro, com grana, com muita grana. Cobrei até barato, para ela ter cobrado uns R$5.000, para ele ir embora depois e não continuar o processo, né? Porque eu prefiro o cliente que tem resultado do que o que simplesmente abandona o processo. Entendeu? E ele simplesmente, ele chegou aqui querendo manter a decisão de separação e na segunda sessão ele reatou o casamento. Entendeu? Uhum. E tá até hoje casado e infeliz. Porque é uma pessoa que veio na época por indicação de uma aluna minha de mentoria, que é enteado dela, e, portanto, eu tenho acesso a ela, e até hoje a gente faz trabalho juntos, agora até a gente está atendendo uma outra cliente de chave mestra que ela trouxe para mim, e ela, eu fechei, né, a venda, e aí ela está atendendo junto comigo. E ela falou, ela me contou a história dele, me atualizou. Ele foi um cliente que eu atendi, eu comecei a atender ano passado, em setembro, ele ficou nem até no final do ano, antes do Natal ele já estava reatado com o casamento. Entendeu? Uhum. Então, venda é isso, é você identificar qual é a dor. O que está doendo? Não é o que eu quero mostrar enquanto dor para o meu cliente, é o que ele diz que está doendo. Se ela não diz que ter um filho e sustentar o filho e bancar o filho com 25 anos em casa está doendo, então isso não está doendo. O que está doendo? Eu preciso saber o que está doendo para o meu cliente. É aí que está o ouvir. Entendeu? Entendi. Fala, Marluce. Te respondi, Ellen. Muito obrigada. Show. Tá ouvindo? Oi. Uhum. Só pegar um gancho aí no que a Ellen falou, eu passei por isso essa semana, e eu não era cliente nem nada, era até informal, né, conversando, e a pessoa, o filho tem 38 anos, já morou com alguém, não deu certo, voltou, e você tá vendo a confusão que é, e eu caí na besteira de começar a falar e entrar nesse assunto. Gente, como que ela defendia ele? E depois, não, porque filho único, né, não sei o que e tal, e é uma confusão, e a saúde dela mesmo tá uma bagaceira, entendeu? E como que eles se apegam nisso, e tá tudo certo,
Eles vencem. Até que eu calei minha boca, eu falei, não está preparado. Mas era uma conversa informal, entendeu? Mas aí ela jogou a culpa pro marido. Não, porque é ele que segura ele que faz isso, ele aqui. Mas na verdade ela também. Então a dependência emocional é gigantesca. Eu tô E falando. não deixa o filho ir para a vida, né? Não, e eu tentei mostrar, assim, devagar e tudo, eu ainda estava errada. Claro, e Eu estava claro, errada. Eu você estava errada. mexeu. Quem é mãe aqui sabe o quanto é difícil isso para os pais. É difícil mesmo, né? A gente fica tentando querer ajudar e a pessoa nem pediu ajuda, né? Então, assim, acaba atrapalhando. Mas Você aí tem que foi de. ajudar quando ela te pagar. Primeiro você traz ela pela dor dela, depois que ela te pagar, aí se você vir que ela está preparada para esse nível de transformação, porque a gente também precisa respeitar o processo do nosso cliente. Às vezes, essa pessoa só está preparada para ir até um determinado nível, entendeu? E o processo, inclusive o processo de terapia, você também vai meio que provocando o teu cliente a refletir sobre o que está pesando para ele realmente, né? O que está pesando? Então, ela própria vai chegar a essa conclusão ou não. Mas eu não posso ir além daquilo que o meu cliente está preparado, gente. Às vezes a gente está invadindo a vida do cliente e não está percebendo, querendo mostrar uma coisa que ele não vai conseguir ver. Não vai. Querendo Ali, fazer trabalho de... Salvadora, né? de Salvador. Sabe aquela coisa que a gente... como é que fala na religião que você faz o trabalho de pregadora, né? De que você quer pregar para a pessoa aquilo que você acredita, que você... Quanto tempo nós levamos para vermos o que a gente vê hoje? E é porque a gente estudou isso, imagina. Exatamente. E aí eu vi o tanto que eu não estava preparada. Que eu preferi calar, porque eu falei, não tem condição, eu não tenho argumento, eu não tenho, vou deixar quieto. Pois é, aí é que vem as frustrações muitas vezes na venda, porque a gente está tentando convencer o cliente de uma coisa que ele está errado, quando nem ele vê isso, nem ele enxerga. Exatamente. Ao invés de focar naquilo que realmente está doendo nele, né? O que realmente está incomodando esse cliente. E toma não sei quantos remédios por dia. E tá tudo certo. Pois é. São escolhas, né?